Pelotas, presidente. Senhor vereador Robinho. Obrigado. Obrigado, secretário. Boa noite. Boa noite. Secretário, eu até fiquei surpreso, porque aqui na nossa pauta o senhor estava inscrito para falar sobre assuntos pertinentes ao município, né, sobre a educação. Eu julgo que seria sobre a nossa educação. Então, por isso, eu até passei uma mensagem para o senhor hoje, e não fui lá porque eu, ao tomar conhecimento da pauta, julguei que o senhor falaria aqui, né, sobre algumas coisas que nós julgamos de extrema importância. Já que o senhor não falou, vou ter que perguntá-lo em relação ao nosso quadro de professor e o quadro de coordenador, porque nós temos uma reclamação muito grande de que há falta ainda de professor, ou melhor, de professores, e há falta de coordenadores. Então, eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso. Olha só. Primeiro, com relação aos coordenadores, né? A gente teve uma reunião com os diretores dia 22 de abril. A gente começou a perceber, assim, que algumas escolas tinham uma reclamação assim, está faltando coordenador, está faltando gente para ajudar em alguns momentos. Em algumas escolas, talvez tivesse, não vou dizer sobrando, porque as escolas também davam função e as pessoas estavam trabalhando bastante, mas vou dizer assim que dentro de uma portaria que a gente tem de quantidade de coordenador, enfim, estava sobrando, né? Essas escolas que a gente já identificou, a gente já fez alguns remanejamentos para suprir essas deficiências. Além disso, a gente pediu para que as escolas preenchessem uma planilha, a gente até chamou de planilha espelho, para dizer assim, bom, eu tenho o sexto ano A tem tais professores, tem um coordenador que fica no andar de cima, e a gente tem ido às escolas com o pessoal da inspeção também para fazer essas averiguações, para ver. Eu tenho que despachar nas escolas também para poder ter essa percepção. Com relação ao coordenador, o que eu posso dizer é isso. Com relação ao professor, infelizmente, o nosso edital teve algumas coisinhas assim, que muita gente, por N motivos, né? Eu moro mais perto de Guarapari, eu moro em Guarapari, então eu vou em Anchieta até Guarapari me chamar. Eu vou em Itapemirim até Itapemirim me chamar. Então, assim, as pessoas pegaram as aulas, em algum momento elas abandonam. E aí vem a gerar a falta de professor, né? Não há nenhuma turma, por exemplo, sem professor, a não ser quando acontece exatamente isso, a mesma coisa do cuidador. O professor que estava naquela turma, ele largou hoje, aí são 48 horas para repor esse professor, e algumas vezes, infelizmente, a gente tem um azar de, da mesma turma, o professor pega, fica uma semana, larga. Pega, fica um mês, larga. A gente já teve uma reunião, inclusive, aqui da secretaria na sexta-feira agora, que passou, e aí uma das coisas, a gente já está estudando esse edital que foi feito, né? Para que no final do ano a gente não passe por isso de novo para o ano que vem, para que não aconteça dessa forma. Uma outra perguntinha é em relação ao que será feito uma escola que ficou até um dado momento com estagiário de inglês. Como é que vai ser essa questão documental? Como é que a escola e como é que vai ser a orientação da Secretaria de Educação para resolver essa situação? Inglês foi um caso muito específico. Preciso dizer que o caso específico de inglês, a listagem foram chamados todos os professores de inglês. A gente, num primeiro momento, conseguiu ter todas as vagas preenchidas com todos os professores de inglês, mas uma professora de inglês estava de licença saúde, e nenhum professor de inglês queria pegar essa licença saúde, porque eram só de 3 meses. Então, assim, ficou um bom tempo sem professor. Essas aulas de inglês, a gente ainda tem que, não, eu vou ser muito sincero, isso ainda a gente não discutiu enquanto pedagógico, de como vai ser feita a reposição, né? A gente, nem pedagógico, nem conselho municipal, eu não vou falar uma coisa que a gente ainda não discutiu enquanto reposição, mas essas aulas a gente tem que pensar enquanto reposição, enquanto para ser feito em casa, algo, mas isso tem que ser corrigido, com certeza. Porque um dado momento ficou com o estagiário
no local. Na verdade, sim, o estagiário, o que deve ter acontecido tem que ver qual foi a escola que aconteceu com o estagiário. A SEMI não mandou o estagiário para ficar com aula de inglês, que fique claro isso. O que pode ter acontecido a sala ficou sem professor. Para a sala não ficar sem professor, e algum funcionário lá da escola, enfim, para olhar esses alunos, para dar alguma coisa para fazer, porque você sabe que se não tem algo para fazer... Secretário, o senhor é professor, o senhor sabe o risco que isso pode causar. Sim, lógico. E uma outra situação, porque o senhor até mandou uma resposta em relação ao cuidador escolar, sobre a questão de ele não poder se deslocar, haver a troca, a questão das permutas. As permutas, sim. O senhor falou que está estudando um meio. Qual é o meio que o senhor está estudando? Não, a gente fez uma consulta à Procuradoria, a gente está aguardando a resposta enquanto Procuradoria. A gente veio conversando com a Procuradoria sobre essa questão do edital. E aí, assim, existe um entendimento que o edital, quando ele fala assim que ele não pode a permuta, também existe esse entendimento. Estou esperando, né? A gente está esperando a resposta oficial. É que, por exemplo, o edital é para evitar que as pessoas façam a permuta que não seja com autorização da secretaria, ou seja, se eu está lá que pode permuta, eu vou lá, troco com você, não preciso informar ninguém, mas para que a secretaria, para que regulamente que a secretaria faça a avaliação se a permuta é pertinente ou não, se vai atrapalhar, em que período vai ser feito ou não, enfim. Então, a gente fez uma consulta à Procuradoria levando em conta isso também, essa regulamentação de edital, né? E aí a gente está já estudando sobre isso. E o senhor também aproveitou que fez a consulta em relação à questão de porque o edital prevê que se pegasse cuidador, por exemplo, depois ele não poderia pegar para professor? Sim, também porque fiz. tem essa situação Sim. E ela foi gritante. Sim, foram as duas consultas. Tanto que no edital, desculpe te cortar, no edital seguinte, que a gente lançou, por exemplo, para suprir as vagas de inglês, de geografia, esse item já tinha sido até cotado. Né? Se você pegar o edital 5, não tem essa questão de se eu preciso que, assim que o senhor receber essa resposta, que o senhor nos informe qual vai ser o procedimento. Claro. Que o senhor vai dar sequência nessa situação. Muito obrigado.